Eu fui criado como católico, mas eu não me descreveria como sendo religioso hoje. Eu nunca tinha ouvido falar de coisas como mega igrejas, ou teleevangelismo, ou evangelho da prosperidade. Até que tropecei em uma entrevista infame. How are you, sir? We'd just like to ask you about why you don't want to fly commercial. Você tem essa jornalista confrontando esse cara chamado Kenneth Copeland. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Get in a long tube with a bunch of demons. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Pastor Ward is now the largest church in America, a weekly sermon watched by more than 10 million viewers on television. The apostles were businessmen. They were rich men, had plenty of money. I'm going to show you that Jesus was a wealthy man, had plenty of money. One of my chandeliers costs more than most people's house. I got 22 chandeliers in the house. They're extremely greedy. They don't need mansions. They don't need jets. God told me to have that plan. Any religious leader who speaks the word of God, who has more than one suit, while someone has no clothes, is a cop-out. Yeah, you know, Larry, I just don't see it that way. For $54 million, I want you to imagine how many people could be fed. Well, How many homeless could have places to sleep. fresh, ball, fresh. You're hearing me. Televangelism is still thriving in this country. If you were willing to pay the price, you could talk directly to God. Quando me lembro de minhas próprias experiências pessoais dentro de uma igreja, o que vem à mente definitivamente não era isso. Às vezes é como um show, e quando os pregadores vêm pregar, é como se uma celebridade tivesse acabado de subir no palco. Todos estão adorando juntos, estão sorrindo, unidos em sua fé e devoção. O que estamos testemunhando é algo chamado mega igreja. Por definição, uma mega igreja é apenas uma igreja que tem uma congregação maior do que a média, normalmente de 2.000 membros ou mais. Mas quando pensamos em espiritualidade ou formas dela, geralmente há uma distinção entre dever espiritual e desejos materialistas. Agora, eu não sou um teólogo e não vou fingir ser um, mas até mesmo eu me lembro de versículos da Bíblia quando se tratava de riqueza e construir riquezas que não eram vistas com bons olhos. Mas se minha memória estiver correta, então o que era que eu estava testemunhando nessa entrevista com o Copeland e, ademais, com alguns desses pregadores? Você tem esse pregador, Kenneth Copeland, que fundou o ministério Kenneth Copeland junto com a sua esposa Glória. Eles possuem uma casa de $7 milhões, uma frota de jatos e a sua Eagle Mountain International Church tem milhares de membros, sem contar sua televisão e transmissão online. E há Jesse Duplantis, que se sentou com Copeland enquanto ambos justificavam suas aquisições de jatos particulares. The second one I purchased was in January 2004. Benny Hinn, que afirma ser capaz de realizar milagres, que enche estádios e transmite nas redes em todo o mundo. E foi quando eu descobri sobre o Evangelho da Prosperidade. O que estamos vendo é um movimento que aparentemente encontrou seu caminho dentro das maiores mega igrejas da América e está sendo ensinado por seus maiores pregadores. O movimento A Palavra da Fé é o seu nome, e seus ensinamentos muitas vezes são referidos como o Evangelho da Prosperidade. É uma ideia simples. Deus quer que você seja próspero através de suas finanças, sua saúde, seu casamento e relacionamento. Na verdade, aquelas são coisas que te pertencem através da sua fé, se você estiver disposto a recebê-las. O Evangelho da Prosperidade geralmente se refere a seus fiéis como pequenos deuses. A ideia de que fomos criados à imagem de Deus e, portanto, possuímos um nível de divindade dentro de nós que nos permite trazer à existência a prosperidade que nos foi prometida. You are God's, little g. You are God's because you came from God. And your DNA and Jesus' DNA are exact. You're exactly like. Isso soa incrível. Então, como eu ganho essa prosperidade? Como eu acesso esse poder divino que eu supostamente tenho? Bem, isso começa com a sua fé. But if you'll stay in faith, there will come a point where God will say, enough is enough. It's payback time. The Bible says, I know you love the Lord. So you qualify for prosperity. Em seguida, você tem o ato de dizimar. O conceito inicial do dízimo era essa ideia de que você dá 1/10 de sua riqueza, de alguma forma, para uma organização religiosa.
A maioria dos templos de adoração vai depender da doação da sua congregação para continuar suas operações, principalmente mega igrejas. É como doar para a caridade, mas dizimar através dos ensinamentos do Evangelho da Prosperidade apresenta uma reviravolta. Tithing lays the foundation for financial success and abundance. Tithing is the way for recession or depression to bypass you. Here, Stephanie from Maryland writes, I sent in my first fruits offering. 2 weeks later, I received, watch this, $2,400. Então agora não se trata apenas de doar o seu dinheiro para uma igreja. Virou um caso em que você está trocando o seu dinheiro por prosperidade real. Muitas vezes você escuta algum desses pregadores de prosperidade se referindo a isso como plantar a sua semente. A implicação é bem óbvia para qualquer um que esteja assistindo. Você nos dá um pouco do seu dinheiro e em troca esse valor lhe será devolvido de alguma forma. É a colheita. I want you to go to the phone or online and sow a seed. Now remember, somebody's son is going to be set free from alcohol because of your $1,000 seed. And I'm going to ask you to sow an exceptional and uncommon seed of $1,000. To click on that donation button to sow $1,144. So God is giving you the harvest, and the harvest of the seed you sow. You can't expect the harvest if you don't sow seed, spiritual, physical, or financial. É surreal. E gera muito dinheiro. Em 12 de janeiro de 2008, os ministérios de Kenneth Copeland se apossaram de um jato Gulfstream que foi financiado tudo graças aos doadores da sua igreja. Na verdade, KCM escreveu um post no blog agradecendo seus seguidores por ajudá-los a colher o Gulfstream, mas o nosso trabalho não terminou. O qual o blog então lembra aos seguidores que eles ainda precisam de mais 17 milhões de dólares, que serão usados para semear a construção de um novo hangar, modernizar a pista existente e na compra de equipamentos especiais de manutenção do Gulfstream. Ou que tal o sermão infame do Creflo Dollar, no qual ele diz à sua congregação a ajudá-lo a arrecadar fundos para um jato particular, e tendo uma resposta de apoio na forma de aplausos da plateia. If I want to believe God for a $65 million plane, you cannot stop me. You cannot stop me from dreaming. Copeland e Dollar agradam por dinheiro. Eles não são recebidos com críticas e reações de sua congregação. É celebrado. E os pregadores da prosperidade obviamente dirão que isso ajuda em sua busca para espalhar sua mensagem para diferentes países. If I flew commercial, I'd have to stop 65% of what I'm doing. Convenientemente, essa mensagem permite que eles recebam ainda mais em doações. Mas esses pregadores, eles não apenas vivem no luxo, certo? Eles colocam isso em evidência. Do you think Jesus Christ would roll around in a Rolls Royce? I think he would. Let's get a close-up of Gloria's ring. Where am I looking? Right here. You fly in a private plane. Yes, I do. You're staying right now in one of the fanciest hotels in New York City. Yes, I am. You wear very nice clothing. So as riquezas desses pregadores não são vistas como repugnantes ou hipócritas. Na verdade, elas são vistas como prova de que os ensinamentos funcionam. É visto como eles, de fato, praticando o que pregam. O estilo de vida extravagante não é um erro ou uma falha, é uma característica do Evangelho da Prosperidade. Muitos desses pregadores dirão que os fundos que eles receberam são usados apenas para fins ministeriais. Austin, por exemplo, diz que ele não recebe nenhum salário do seu ministério e todo o dinheiro que ganha vem da venda de seus livros. Veja, em alguns aspectos eu realmente não me importo se um ministério quer comprar um jato particular. Parece visivelmente hipócrita, mas eu prefiro deixar os teólogos discutirem sobre as contradições que essas ações têm com os textos religiosos reais. Estou mais interessado em como o dinheiro é gerado. E não fica mais antiético do que uma promessa de um evangelho da prosperidade. If you're accustomed of giving $10, go to 20. Go up to 70, 80, 100. Raise that amount and watch what God will do because Don't you stop sowing offerings. Well, they won't let us go to church. Well, email it in there, text and give or something. You get that tithe in that church, you get that offering in that church, and then you go home and you do what we're supposed to do. Essa ideia não é diferente da lei da atração e círculos de manifestação que afirmam que você pode usar a sua mente para manifestar qualquer desejo que você queira. Na verdade, tem sido argumentado que a teologia da prosperidade tem raízes semelhantes à filosofia do novo pensamento que se tornou popular na América do século XIX. Quando eu olho para Austin, por exemplo, eu não vejo necessariamente um pregador. Eu vejo alguém que é mais parecido com um palestrante motivacional de autoajuda que usa Deus como um proxy.
pure. I am talented. Dê uma olhada, por exemplo, no livro best-seller do New York Times do Austin, o Your Best Life Now, que está cheio de todos esses tipos de ideias. Então aqui está uma citação do primeiro capítulo ampliando a sua visão. Não é a falta do recurso de Deus ou a sua falta de talento que te impede de prosperar. Seu próprio pensamento errado pode mantê-lo longe do melhor de Deus. E o livro está repleto de mensagens semelhantes de se tornar o que você acredita e do poder das suas palavras. É um livro como muitos outros no gênero de autoajuda. A conexão não é realmente tão difícil de ver. Mas é essa mensagem de plantar a semente da teologia da prosperidade. A ideia de que você pode doar para uma igreja e em troca você pode pagar o seu aluguel, pagar o seu cartão de crédito, que parece particularmente de virar o estômago. E agora essa é uma mensagem que está sendo exportada da América para a Europa e África. Então, um dos pastores mais ricos da Nigéria é esse cara chamado David Oyedepo, que dizem valer 150 milhões de dólares. Asking you to give so the church can be blessed. We're asking you to give so you can be blessed. Some fellow said, okay, I was worth $150 million. I said, that's an insult. $150 million, that's an insult. $150 million, too small. That can't be. Eles sabem o que estão fazendo? Sabe, uma grande parte de mim acredita que Copeland e Dollar, que eles realmente acreditam que suas intenções são boas. Mesmo por centenas de milhões de dólares, eu não consigo imaginar alguém conscientemente enganado e machucando outras pessoas sem enlouquecer em longo prazo. Um tipo de dissonância cognitiva que parece demais para suportar. Mas no final do dia eu nunca vou saber quais são as suas intenções. Eu só posso ver quais são as consequências de suas ações e acredite, você ainda não viu o pior. Benny Hinn. Hinn é provavelmente mais conhecido pelo que ele chama de suas cruzadas milagrosas. Hinn afirma ser capaz de realizar milagres. Ele traz pessoas ao palco com todos os tipos de doenças e em seguida, com o toque de sua mão, eles sentem o poder de Deus correndo neles enquanto caem para trás e esses apanhadores os pegam conforme eles caem. You had Parkinson's for 15 years. He says, oh, thanks for the anointing. Who are you? As pessoas na plateia aplaudem, há outros que estão ali parados com as mãos levantadas em adoração. E Benny Hinn não é o único que faz isso, certo? Essa é uma prática muito comum entre os círculos do Evangelho da Prosperidade. Glory to God, you're not bound to this chair. The day will come, you'll walk out of it. In the name of Jesus. O que é que realmente estamos vendo aqui? Isso é um verdadeiro milagre? I would know that there were certain things that were completely deceptive. Cost Hinn é o sobrinho de Benny Hinn e ele trabalhou com sua família, algumas vezes como um próprio apanhador. Em 2017, Cost Hinn se apresentou com um testemunho do tempo que passou no ministério de Benny Hinn. The responsibility is to look really good, look really blessed, sell the narrative, make all the money, and say, look at my life. If you give to this, if you follow it, if you obey it, and if you do what I say. Ele descreveu o estilo de vida que ele tinha enquanto trabalhava com a sua família. Nós vivíamos em uma mansão de 929 mil metros quadrados, protegida por um portão particular. Dirigia 2 veículos Mercedes-Benz, férias nos destinos exóticos e fazia compras nas lojas mais caras. Cost Hinn realmente acreditava no que ele estava fazendo, mas ele só teve dúvida quando começou a encontrar contradições no que ele estava ensinando e o que ele estava encontrando na Bíblia. Grace Brulotte tinha 8 anos quando ela foi destaque em um episódio da CBC, o The Fifth Estate, em 2005. Um episódio que investigava especificamente o ministério de Hinn. If you could have a miracle, what would you want it to be? That I can walk. Just walk. Is that what you want, Grace? Just to walk? Just to walk. A mãe de Grace levou a sua filha para uma das cruzadas milagrosas do Hinn, e assim que ela estava prestes a subir no palco, é interceptada pelo que é chamado de peneirador, que lhe diz para se afastar. De acordo com aquele documentário e um informante, o trabalho dos peneiradores é peneirar as pessoas que estão gravemente doentes e enfermos. Tem a história de Justin Peters, que é um evangelista e nasceu com paralisia cerebral. Durante a entrevista do The Fifth Estate sobre o ministério de Hymns, eles tentam fazer com que Peters suba no palco também, e assim como a Grace, ele também é interceptado pelos peneiradores. Our hidden camera shows Justin being stopped by a screener. Watch as Henry Hinn whispers something to her. Then Justin is told to step aside. Em outro documentário de 2001,
A HBO teve acesso total aos eventos do Him e até foi autorizada a seguir vários casos de supostas curas milagrosas. Essas são pessoas que realmente conseguiram subir no palco e alegam que foram curadas. Em um caso, a equipe segue um garoto chamado Ash Neal e seus pais, enquanto eles estão desesperados para ter seu filho curado por um dos milagres de Him. We're expecting miracle. We're expecting a miracle. The Prakash family are recent immigrants to America. 10-year-old Ash Neal is their younger son. 2 massive brain tumors have reduced him to a vegetative state. We believe in God, we have faith, and there's nothing impossible for God. Mais tarde, no documentário, os pais de Ash Neal realmente participam da cruzada e são trazidos ao palco para ter o seu filho curado pelo próprio Him. Him faz a multidão levantar as mãos e então ele coloca sua mão no rosto de Ash Neal e diz: Expect the miracle. Dear Jesus, the Lord's gonna touch you, young boy. Dias após o evento, e Ash Neal ainda não foi curado. It didn't happen. I was not even discouraged. I know it's God's plan. You know, I can stake my life on Pastor Benny Hinn's words. And God spoke to me last night at the Colosseum Center where the crusade was going on, and he said, donate him another $2,000, and which I'm going to do it. I'm going to do that. Recentemente eu assisti a um evento da Eagle Mountain Church de Kenneth Copeland. Chama-se Milagres na Montanha. É outro serviço de cura milagrosa e nesse caso foi apresentado por um evangelista chamado Billy Burke. E em certo momento alguém é pego da multidão e eu pensei, peraí, eu conheço esse cara, era o Big Nick. E para aqueles que não sabem, era um ex-membro do grupo de mídia social popular, o Esquadrão de Vlog, que é liderado por David Dobrik. No evento, Nick conta para o Billy Burke sobre seu olho cego. I'm blind in my left eye as well. I know that, you told me that. Billy então tenta curar o olho dele. Depois de todo o teatro, Billy então começa a mexer o seu dedo, então nada ainda. Nada ainda. E Billy escuta isso e ele continua tentando ajudá-lo. E então, quando ele percebe que isso não funciona, então diz para o Nick: recite capítulos da Bíblia todas as noites para o seu olho ser curado. John chapter 9, your confession starting tonight and every night. You hear me? Tonight and every night before you go to bed. You ready? I was blind and now I see. E a multidão aplaude, é como se o milagre realmente tivesse acontecido. Faz cerca de 7 meses desde que aquele evento aconteceu. Eu olhei as fotos de Big Nick da sua conta de mídia social e não há indicação de que seu olho esteja curado desde o evento. Então, novamente, o que estamos testemunhando quando vemos coisas assim? Se devemos acreditar que esses não são apenas atores, que eu realmente não acho que eles sejam, o que de fato está acontecendo? Considere isso. Se o que estamos vendo é realmente um milagre, por que essas pessoas não vão para hospitais e curam as pessoas de lá? Porque eles precisam das luzes, as câmeras, a atmosfera e os teatros para poder fazer o que fazem. Em 2011, Darren Brown dirigiu este programa especial de TV chamado Milagres à Venda. Neste programa especial, Darren Brown, que é este autodescrito mentalista e ilusionista, leva esse indivíduo comum chamado Nathan e tenta transformá-lo em um curandeiro realizando milagres na frente de uma plateia. A ideia por trás do programa era expor o fato de que o que está acontecendo aqui não são milagres. É apenas um produto da psicologia, o poder da sugestão e da desorientação. Agora, alguns aspectos da cura pela fé são apenas pura trapaça. Um exemplo disso é o infame truque de crescimento de pernas. O pregador Todd White é bem conhecido por andar pelas ruas e encontrar indivíduos que supostamente têm uma perna menor que a outra. E então, milagrosamente, White faz começar a crescer a perna daquela pessoa bem diante dos nossos olhos. In Jesus' name. Left leg, I command you grow. Right now, in Jesus' name. Darren Brown ensina o Nathan a fazer exatamente este truque, porque não é um milagre. O truque do crescimento das pernas é infamemente usado por charlatães ao longo da história. Na verdade, uma rápida pesquisa no Google ou no YouTube irá demonstrar como isso pode ser feito de várias maneiras diferentes, uma das quais envolve deslocar os sapatos de outra pessoa para fazer parecer que uma perna está crescendo. Se você acelerar o clipe de Todd White realizando esse milagre e você apenas reproduzir para frente e para trás, você pode literalmente ver que o Todd White está fazendo. Mas uma grande parte da cura pela fé não é apenas truques como esse. Na verdade, muito disso está enraizado em uma parte mais profunda de quem somos como pessoas.
Ao final do especial de Derren Brown, Nathan é capaz de se apresentar na frente de uma pequena audiência de crentes e você pode ver que ele também é capaz, só com o tocar de suas mãos, levar pessoas a caírem para trás como se elas fossem tocadas mesmo por Deus. Para entender como Nathan, que é um cara comum, versus Benny Hinn, que afirma ser capaz de fazer milagres, pode fazer o que eles estão fazendo, você tem que entender o poder por trás do que eles estão criando em seus shows. Do momento em que começa, você se junta a uma multidão de pessoas unidas por uma causa ou crença. Há aqueles na multidão que já estão em dor, que sentem como se algo estivesse faltando em suas vidas. Quando são reunidos, há uma sensação de unidade, de totalidade. Apenas pense o quão poderoso as multidões podem ser e como é estar em uma, principalmente quando todos estão unidos por uma causa unida. Você é levado a esse estado hipnótico, ou mais especificamente a um estado sugestionável e aberto. He wants to heal you because he loves you. You don't have to pay for it. Just ask for it. A música sobe e desce agitando uma onda de experiência e emoções entre a multidão. Então você começa a criar expectativa para o que está para vir. All things are possible to him that believeth. Você mantém a multidão nesse estado de espírito exaltado, e enquanto a multidão está amadurecida para a sugestionabilidade, o curandeiro age quase como um maestro para a orquestra de experiências que as pessoas estão passando. Um líder entre uma multidão de pessoas em um estado de transe hipnótico é algo que você não pode subestimar o efeito psicológico. Então o curandeiro começa pregando a sua mensagem. But don't look for the healing, look for the healer. Whatsoever you shall ask, that will I do. A multidão está cheia de êxtase, a alegria na plateia é um sentimento profundo, como se você estivesse se tornando uma nova pessoa. Você está se conectando com aquilo que está acima de você. Você espera que quando o pregador colocar a mão em você ou grite, você sinta o toque de Deus com isso. Você foi sugestionado e preparado para acreditar que esse é o caso. E por estar tão conectado com a multidão ao seu redor, os efeitos da conformidade social estão fadados a ocorrer. Nesse estado de transe, você segue com as sugestões do pregador. Você faz o que é esperado que faça. Não é diferente do que um hipnotizador de palco faz. Sabe, quanto mais influenciável você seja, mais crença você tem, mais fácil se torna. E o que é ainda mais interessante é que nesse estado elevado de emoções, de euforia, de adrenalina, é muito possível sentir os sintomas sendo aliviados. É possível, mesmo para alguém em uma cadeira de rodas, momentaneamente ser capaz de levantar e andar. Mas o que realmente estamos testemunhando é apenas um momento da mente sobre o corpo. O efeito placebo é um fenômeno bem conhecido. É quando a condição do paciente muda após receber um tratamento que de forma alguma deveria ter mudado sua condição. Por exemplo, se um paciente espera que uma pílula faça alguma coisa e seja informado pelo médico que isso ajudará, mesmo se essa pílula for apenas uma pílula de açúcar que não faz nada, é possível que a própria química do seu cérebro cause efeitos semelhantes do que a medicação poderia ter causado. A palavra-chave aqui é expectativa. Porque um efeito placebo é principalmente teorizado por ser causado pela nossa expectativa em torno de um determinado tratamento. Expectativa que nós obtemos da cultura e da sociedade. É por isso que um placebo administrado como uma injeção em vez de uma pílula pode ser mais eficaz. Ou quando você recebe 2 pílulas placebo para tomar todos os dias em vez de uma, também pode ser mais eficaz. Porque culturalmente nós percebemos que o último desses tratamentos tem um efeito maior sobre nós. Essa crença e expectativa podem ser tão poderosas a ponto de ter efeitos fisiológicos em nosso corpo. E que expectativa mais poderosa alguém pode ter do que aquela que invoca a sua própria crença em um ser espiritual superior como Deus, cercados por outros que compartilham essa mesma crença? O que estamos vendo é um placebo. É por isso que você nunca verá qualquer curandeiro milagroso ou alguém que acredita na lei de atração ser capaz de fazer qualquer coisa que seja além de um placebo. É por isso que você nunca os verá restaurar um membro de um amputado. And as I've watched your healing crusades, am I seeing anything that goes beyond placebo? I've wondered why sometimes someone comes in and comes out of a wheelchair and walks around, runs around, and hours later they're back in that wheelchair again. O problema é que, no entanto, aqueles que vão ao evento e cujos problemas e doenças não são curados no evento ou retornam após o evento, começam a se culpar. Que por algum motivo Deus não quis curá-las, que elas não tiveram fé suficiente. Lembram-se de Ashnil, do documentário da HBO? 7 semanas depois de participar da cruzada milagrosa de Hinn, ele faleceu. Do you feel in any way that Benny Hinn has let you down? No, no.
Did you ever, in some of your worst moments, think that you must have done something wrong in the eyes of God to deserve this? Yes, I know there is a generational curse. Maybe it originated from me or from my parents, because that curse lasts for 3 or 4 generations. Who taught you that? I heard it from Pastor Benny. It doesn't square with the Bible at all. It's a complete scam. It's utter deception. Increase your faith, increase your seed, and store up for the future, so that when these tragedies hit on earth, you will be spared. É uma enganação em um grau que eu acho que eu nunca tinha visto antes. E você tem que sentar lá e olhar para tudo e se perguntar: certamente há justiça para essa história, certo? Certamente alguém leva a culpa. Certamente há um final feliz para isso. Certamente. Em setembro de 2019, Benny Hinn surge com um anúncio bastante surpreendente. And I'm sorry to say that prosperity has gone a little crazy. I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give $1,000. I think it's offense to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it. Benny Hinn decidiu deixar o evangelho da prosperidade. Aleluia. One of the best lessons that I could give to people is say, watch what they go back to. Watch what they give up and watch what they go back to. Okay, so it's time to give to the Lord's work. It's time to sow seed in the Lord's work, so God can bless you and reward you. Now it's time to give to the Lord's work, because giving guarantees our financial protection. O problema é que uma vez que você gera o tipo de adeptos, negócios e reputação que o Hinn tem, mudar os seus caminhos se torna quase impossível. E mais ainda, porque eu genuinamente acredito que a maioria desses pregadores da prosperidade não são intencionalmente maliciosos, eles se enganaram. Even till today, I question, is this God or is this just me? A realidade é que a maioria dos pregadores que mencionamos nesse vídeo continuam suas operações até hoje. E quando eles morrerem, haverá uma onda de novos pregadores da prosperidade prontos para tomar o seu lugar. A mensagem é fácil de espalhar. Ela te promete saúde, riqueza e felicidade. Faz você se sentir bem. E como não amar isso, certo? Veja a seção de comentários abaixo e você provavelmente não terá dificuldade em encontrar alguém defendendo ele, ou Copeland, ou a teologia da prosperidade em geral. Você provavelmente encontrará pessoas afirmando que viram milagres acontecer, ou que ao semear a sua semente, a prosperidade realmente foi dada a eles. E eu não estou entregando nenhuma mensagem nova aqui. A teologia da prosperidade recebe muitas críticas dentro e fora do cristianismo. Eles ainda vão escapar com os seus ensinamentos, porque sua mensagem não é para as pessoas que são céticas. É muito difícil parar as suas ações mais enganosas. A única coisa que você pode fazer é ir àqueles que acreditam neles e afastá-los. E até que isso aconteça, o negócio em expansão da teologia da prosperidade e cura pela fé continuará a florescer. I don't know what you feel about the prosperity gospel, the health, wealth, and prosperity gospel, but I'll tell you what I feel about it. Hatred. It is not the gospel. And it's being exported from this country to Africa and Asia, selling a bill of goods to the poorest of the poor. Believe this message: your pigs won't die, your wife won't have miscarriages, and you have rings on your fingers and coats on your back. That's coming out of America. The people that ought to be giving our money and our... John Piper é apenas um dos muitos pregadores e ministérios que tentam ativamente combater o evangelho da prosperidade. E embora o Texas seja lar de algumas das maiores mega-igrejas, também abriga a Fundação Trinity, um ministério líder de vigilância fundado por Oil Anthony, que realiza investigações sobre algumas das condutas dos maiores tele-evangelistas. It was Ole Anthony, founder of the East Dallas Homeless Ministry Trinity Foundation, who masterminded the investigation and helped expose some of the top televangelists in the country. Sabe, fé e religião são coisas poderosas.
ver a sensação de esperança que você pode preencher uma pessoa ou a comunidade e o propósito que pode inspirar para boas causas. Eu acho que ninguém pode olhar para essas coisas por conta própria e dizer que são ruins. Alguns meses atrás eu tive exaustão por trabalhar e quando isso aconteceu, eu me senti muito cético sobre tudo o que eu estava fazendo. Sabe? Qual era o sentido? E o que ajudou foi ter um bom senso de esperança, de que esses sentimentos passariam e eu encontraria propósito no que eu estava fazendo. E também passar tempo com meus amigos e família. Esperança, propósito e comunidade. Mas esperança, propósito e comunidade podem ser explorados, e isso pode ofuscar o seu melhor julgamento, só porque alguém se veste de modo adequado ou soa adequado ao invocar a palavra de Deus. Se você é alguém assistindo isso que acredita no Evangelho da Prosperidade, eu te convido a repensar e realmente questionar. Será que eu poderia estar errado? Um ceticismo saudável, eu acho que só motiva alguém a encontrar a verdade e não se afastar dela. Busque. Talvez você encontre. If you think the world of prosperity preachers and mega churches is crazy, then my friends, you have to check out my documentary on New Age gurus. It should be shown somewhere on the screen. That is arguably where all of this kind of began to form and originate, and it is just a whole other rabbit hole in and of itself. But either way, my friends, it is great to be back. As always, hand to head, salute.